Olá, boa tarde, sou a professora Débora e hoje nós teremos aulas de matemática. Hoje nós aprenderemos sobre três assuntos: agrupamento, comparando quantidades e sequência, tá bom? Agrupamento, comparando quantidades e sequência. Tendo como base nosso livro, na página 102. Nosso primeiro assunto é de agrupamento. Nós vamos agrupar conforme que for solicitado. Por exemplo, se pedir para agrupar no círculo somente as frutas e as frutas estiverem misturadas com os animais, você vai circular só onde tem as frutas. Se pedir para agrupar somente as formas geométricas e tiver frutas no meio, você vai circular somente as formas geométricas, tá bom? No livro ele fala assim: faça um fio que envolva somente as frutas. E nessa atividade nós temos as frutas e também temos algumas flores. Você vai fazer somente o fio onde tiver as frutas. Agrupar significa que você vai agrupar um conjunto. Nesse conjunto, nesse momento, você vai agrupar somente as frutas. No número 2, você vai circular com lápis de cor azul os animais que vivem na água, somente os animais que vivem na água. E de marrom, os animais que não vivem na água. De azul, os animais que vivem na água. E de marrom, os animais que não vivem na água. Tá bom? Página 103. Aí tem formas geométricas e também tem estrelas, tá bom? E tem 3 caixas. Você vai ligar a forma geométrica do triângulo, do quadrado e do círculo nas caixas e você vai ver que o elemento ele ficou de fora, que são as estrelas, porque ela não se encaixa nesse agrupamento. O triângulo ficou na caixa onde tem triângulo, o círculo ficou na caixa onde tem círculo, o quadrado ficou na caixa onde tem quadrado e as estrelas elas não tinham caixas, então elas não se agrupam nesse exercício, tá bom? Então, agrupamento, você vai agrupar somente o conjunto que se pede. Se ele pede para você agrupar somente animais, você vai agrupar animais. Somente flores, você vai agrupar flores. Vai depender do que estão lhe pedindo, tá bom? Comparando quantidades. Página 105, onde nós vamos comparar quantidades. Aqui eu tenho uma quantidade e aqui eu tenho uma quantidade. São pequenas, né? Aqui eu tenho 3 pincéis e aqui eu tenho 1 pincel. Imagina que aqui tem um suporte para 3 pincéis e aqui para 1. Nós estamos comparando as quantidades. Eu tenho um suporte para os 2, mas aqui eu tenho somente 1 e aqui eu tenho 3. É isso que você vai verificar. As quantidades, você vai ficar comparando as quantidades. Da mesma forma que poderia ter 3 de cada lado. Por exemplo, eu poderia ter 3 pincéis aqui e 3 pincéis aqui. Eu estou comparando as quantidades e elas são exatas. É isso que agora nós vamos ver de forma ilustrativa no nosso livro, tá bom? Na página 105. Você vai fazer o que se pede. Ele pede para você primeiro observar as 4 caixas que tem brinquedos. Eu tenho 4 caixas com brinquedos, sendo que cada caixa tem uma quantidade de brinquedos. E ele pede o seguinte: faça um tracinho embaixo da caixa para cada brinquedo que está dentro dela. Ele está dizendo para você identificar através do tracinho. Se uma caixa tem 4 brinquedos, você vai fazer 4 tracinhos embaixo. Da forma que você quiser, pode ser assim ou assim. Desde que você coloque a quantidade exata que se pede. Eu tenho caixa que tem 4 brinquedos, eu tenho caixa que tem 5 brinquedos, entre outros. É isso que você vai fazer e vai comparar os números que aparecem, porque vai aparecer o número 4, vai aparecer o número 5, vai aparecer o número 1 e vai também aparecer o número 2, tá bom? E aí tem a B e C, que ele vai pedir para vocês trabalhar com essas caixinhas ainda, tá bom? Aí você vai responder essa sozinho. No número 2, ele está mandando você pintar as bolinhas conforme a quantidade de pássaros. Eu tenho 3 ninhos. Dentro desses 3 ninhos, eu tenho em cada ninho uma quantidade de pássaros. E
você vai pintar os círculos conforme a quantidade de passarinhos que tem. Por exemplo, aqui eu tenho 3 passarinhos. Você vai pintar quantos círculos? 3 círculos. E assim por diante. Você vai fazer esse também, tá bom? Na página 106, eu tenho uma fruteira. Ó, eu tenho banana, eu tenho também pera, acredito que seja pera, mamão e tenho maçã. Faça um X ao lado da fruta que está em maior quantidade na fruteira. Primeiramente, você vai pintar. Você vai contar quantos tem de cada uma e vai pintar aqui, ó, os quadrinhos. Por exemplo, aqui eu tenho 2 mamão. Você vai pintar 2 quadrinhos, baixo para cima, tá bom? E depois você vai responder, com o ajuda do seu pai e da sua mãe, essas 3 questões, tá bom? Vai fazer um X ao lado da fruta que está em maior quantidade da fruteira e mais as outras 2. Aqui você vai observar o seguinte, que nós temos algumas frutas e através de você identificar cada fruta, você vai conseguir pintar os quadrinhos. Você vai contar quantas maçãs tem e vai pintar os quadrinhos, contar quantos mamões tem e vai pintar os quadrinhos, e assim por diante. E aqui você vai ver que você criou um gráfico através da identificação das frutas com a pintura, porque você vai pintar a quantidade e você vai conseguir identificar aqui, ó. Você vai estar comparando a quantidade da maçã com a quantidade de mamão, com as outras frutas também. É uma comparação das frutas, das quantidades das frutas, tá bom? Página 107. Você vai observar esses 6 aquários e vai fazer o que se pede abaixo. Lembrando que aqui você tem que ter um pouco de atenção, porque eles são pequenos, mas você vai comparar também as quantidades dos peixes que estão presentes no aquário. O último assunto que nós vamos ver agora é sobre as sequências. Eu peço que vocês prestem bastante atenção para vocês não errarem na hora da pintura, tá bom? Ó, observe a sequência de acordo com como ela é. Desenhe as bolinhas da joaninha, sempre acrescentando uma. Aqui nós temos quantas joaninhas? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho uma, então eu representei um círculozinho pequeno, né, que é a forma dela, da joaninha, somente um. E aqui, somente 2. Você vai fazer quantas aqui? 3. E assim por diante. 3, 4, até chegar aqui. Isso significa que você está fazendo uma sequência de números. No caso aqui, de 1 a 6. Só que em vez de você escrever o número, você vai representar ele com um círculo pequenininho, uma bolinha pequenininha na joaninha, tá bom? E na página 108, para finalizar, nós vamos observar essas sequências. Ó, primeiramente, você vai observar esse grupo aqui e vai fazer um X na flor que não faz parte. Eu tenho um girassol, eu tenho uma rosa. Eu tenho um girassol, eu tenho uma rosa. Eu tenho um girassol, uma flor branca. Eu tenho um girassol, uma rosa e um girassol. Aqui, ó, você pode observar que ela está diferente da sequência, porque a minha sequência é sempre um girassol, uma rosa e um girassol. Aqui ela quebra a nossa sequência, então você vai marcar um X nesse elemento que não faz parte, bom? Você vai fazer essa sozinha. E aqui eu quero que você observe bem também, porque aqui nós estamos trabalhando as formas geométricas, mas ela está numa sequência. Por exemplo, ó, um quadrado, um triângulo e um círculo é uma sequência. Mas ao mesmo que eu faço um quadrado e um triângulo, eu pulei essa sequência. Por quê? Porque aqui deveria ser um triângulo e eu fiz um quadrado. Então você tem que seguir a sequência. Isso aqui é um quadrado, um triângulo e um círculo. Qual é a próxima sequência? Um quadrado, um triângulo e um círculo. Então, na sequência você tem que continuar. Ó, quadrado, triângulo e círculo. Quadrado, triângulo e círculo, que é uma sequência. Se eu estou continuando a sequência, que ele me dá 3 opções de continuar a sequência, e eu coloco para continuar um triângulo, ele está certo
Ou está errado? Ele está errado, porque a próxima sequência deveria ser um quadrado. Então eu quero que vocês observem bem, tá bom? Na atividade, porque aqui vocês vão ter, ó, sequências. Vocês vão observar onde está o erro e vocês vão marcar com X, tá bom? E na 3 vocês vão observar os grupos e vão completar as sequências. Ó, quadrado, quadrado, círculo, círculo, quadrado, quadrado. Qual é a sequência que falta? Um exemplo. Então é o círculo, quadrado, quadrado, círculo, círculo, quadrado, quadrado, círculo, círculo, quadrado, quadrado. Nós temos que continuar a sequência que veio antes. Você nunca vai inventar uma sequência. Você não pode colocar um triângulo, isso aqui é um círculo, tá bom? Vocês vão fazer essas. Boa sorte. Qualquer dúvida, estou à disposição. Essa foi a nossa aula de hoje. E